De Deus, hoje nós vamos ler no livro de 1 Reis. Nós vamos falar sobre a situação que muitas vezes nós estamos nela. No livro de 1 Reis, no seu capítulo 19, muitas vezes nós vamos estar como esse personagem aqui que vamos ler neste momento. No livro de 1 Reis, no seu capítulo 19, o texto vai dizer que Jezabel ameaça Elias. Às vezes nós vamos nos sentir ameaçados pelas circunstâncias, as provações muitas vezes faz peso e a gente acaba fazendo como Elias fez. Amém? Vamos ler a escritura? E Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito, e como totalmente matara todos os profetas da espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe: assim me façam os deuses de outro tanto, se de certo amanhã a estas horas não puser a tua vida como a de um deles. Porque vendo ele se levantou e para escapar com vida se foi, e chegando a Pérsia, que é de Judá, deixou ali o seu servo. Ele porém foi ao deserto, caminho de um dia, e foi sentar-se debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, e disse: já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. E deitou-se e dormiu debaixo do zimbro. E eis que então um anjo o tocou e lhe disse: levanta-te, come. E olhou, e eis que à sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas e uma botija de água. E comeu e bebeu, tornou a deitar-se. E o anjo do Senhor tornou segunda vez e tocou, disse: levanta-te, come, porque te será muito longo o caminho. Amém? Amém. Glória a Deus. Glória a Jesus. Estamos vendo que um dos maiores profetas do nosso Deus, um dos maiores profetas que a Bíblia relata e deixa a sua história, em um momento de fraqueza, ele também corre, né? A Bíblia diz que ele corre para salvar a tua vida, né? Corre para salvar a vida dele. Mas por que Elias estava correndo neste momento? Porque Acabe faz questão de dizer à sua esposa Jezabel que Elias, através da mão de Deus, sobrou para o profeta, mas foi através de Elias, e o poderoso é Deus, né, que faz a obra, mas ninguém vai olhar para Deus, vai olhar para quem Deus usou ou deixou de usar. E neste momento Acabe fala para Jezabel que Elias havia matado todos os profetas de Baal. Elias era um só, coitado, como mataria 800 profetas, né? Mas foi através da mão de Deus. E muitas vezes nós vamos tentar fazer algo no poder de Deus, que a palavra de Deus fala, que é através do nome do Senhor. Poderoso é o Senhor. Nós muitas vezes só vamos ser o vaso, o instrumento que foi usado ou deixado de ser usado. E muitas vezes colocamos a nossa mão para fazer aquilo que nós estamos acostumados a fazer, pois muitas vezes fomos usados como profeta. Não podemos dizer que nós somos um profeta, mas Deus, na oportunidade, usou-nos como profeta em certos momentos. E talvez isso fica impregnado em nós, que nós estamos achando que em todo momento vai ser da mesma forma, né? É claro, nós vamos dizer que nós acostumamos a ser usados. Aleluia. E não tem como não ser, né? Não acostumar a ser usado, pois ser usado por Deus é bom. Glória a Deus. Nós sentimos que é prazeroso e muitas vezes nós queremos aquilo e nós vamos nos fazer profeta na situação que às vezes Deus não está nela. E aí nós queremos que a obra aconteça.
Vamos cobrar a Deus. Porque, Senhor, o que eu fiz não aconteceu, eu orei e não aconteceu nada, eu coloquei a mão e o Senhor não fez. Daí nós vamos apontar a Deus, dizendo que é Ele que não faz, que é Ele que não quis que naquele momento acontecesse, e na verdade é mesmo, né? Ele não quis. Talvez ele tenha algo diferente com a pessoa que está sendo naquele momento, como que a gente pode falar? Abatida por Deus, né? Ela está sendo abatida, Deus está requerendo algo da vida dela e nós estamos querendo pôr a mão para atrapalhar Deus, aí Deus não faz, e isso faz com que nós ficamos frustrados. Isso nos frustra, porque nós achamos que é em todo momento que nós vamos orar, pôr a mão e a obra vai acontecer. Não é, né? Mas nós, até que a gente caia em nós mesmos, nós caiamos em nós vamos passar aquele período de tristeza, de mágoa, nós vamos nos chatear com Deus. E isso é humano. Claro que Deus entende, só que nós demoramos muito para entender. Nós demoramos para compreender que a obra é dele, e ele não mandou nós colocar a mão, ele não mandou nós orar, ele não mandou nós fazer nada por aquela vida. Se aquela vida está passando dificuldade, é porque Deus deixou ele passar aquela dificuldade. Como eu passo dificuldade, ninguém tem coragem de levantar um jejum pela minha vida, né? E cada um de nós, ninguém tem coragem de se prostrar, orar 10, 15 dias até a pessoa sarar. Mas nós às vezes nos achamos que temos o dever, porque nós temos um título, né? Ou missionário, ou pastor, ou evangelista, ou qualquer coisa que seja. E nós achamos que por ter esse título, nós vamos falar, nós vamos fazer e vai acontecer. Daí vem a frustração. Mas aí, como nós estamos falando sobre Elias tinha acabado de rogar a Deus, tinha marcado com Acabe, né, um combate ou um embate no Monte Horebe, para que ali fosse visto quem era Deus, né, e quem era Baal. E ali foi marcado esse combate entre Acabe e Elias, né? Agora nós não temos a profundidade da Escritura dizendo se Deus mandou Elias chamar Acabe para um combate, para um confronto. É claro que isso está explícito quando nós vemos que Acabe também era um servo de Deus, porém agora ele está tomando outra direção que já não agrada a Deus. Então aquele embate ou combate já agradou a Deus, porque Deus estava tentando com Acabe, mas Acabe estava iludido com o rei, né? E se deixando ser usado pelo adversário, se deixando ser usado por Jezabel. E Jezabel, ela era, como vamos falar, ela era usada por Baal, né? Vamos falar que da mesma forma que era os profetas de Baal, um instrumento na mão de Baal, também era Jezabel um instrumento na mão de Baal, para que Acabe não tivesse paz no seu reinado, e com isso se levantasse Deus para combater com Acabe. E nós vemos que o profeta que está combatendo com Acabe é Elias. E aí sobra para Elias fazer o combate, se apresentar como um homem de Deus no monte e derrotar Baal. Mas nós estamos vendo que a causa de Deus ali era nobre, ou seja, a causa de Elias, ela era nobre, pois ela ia mostrar ao povo, aquele mesmo povo que servia a Deus em outro momento e agora está servindo a Baal. Então Deus queria mostrar que aquele povo que o servia, né, a um dado momento atrás, agora se rebelou contra ele e foi servir Baal. Então Deus quis mostrar àquele povo que ele era Deus, que ele era o Deus daquele povo. Aleluia. E mais que o povo tivesse afastado da presença de Deus, mais que o povo estivesse longe
iludido, né, como o Deus do mundo, ou seja, o Deus Baal, o Deus de Jezabel, o Deus de Acabe agora, pois ele, quando aceita a disputa, ele está dizendo que Baal agora é o Deus dele, não é mais o Senhor dos Exércitos. Pois ele podia combater Elias dizendo: não, o Deus que você diz também é o meu Deus, eu não vou em combate algum, eu reconheço ele como ele sendo Deus. Mas o que foi mostrado foi que Elias, usado por Deus, tinha que mostrar para aquele povo que Deus ainda era o Deus de Israel. Aleluia. Que aquele era o verdadeiro Deus e Baal era engano. Em dado momento, já havendo passado meio-dia, Elias zomba ainda, né? Não era pouco a vergonha. Ainda Elias vai zombar dizendo: ó, clama mais alto, né? Se corta aí, faz o que tiver que fazer, mas chama ele, porque ele deve estar viajando, dormir. Em algum lugar ele deve estar, chama ele aí. Já tinham passado por muito tempo de vergonha e ali era mais uma. Mas o que nós vamos ver no desfecho é que quando acaba a oportunidade dos deuses de Baal, que passa-se meio-dia e nada daquele famigerado Baal aparecer, não ia aparecer porque Deus não ia deixar. Aleluia. E se aparecesse também, o fogo que desceu do céu ia torrar ele. Glória a Deus. O fogo que desceu do céu que Deus mandou através de Elias ia acabar com o Deus de Baal, pois ninguém tem poder contra o Deus Todo-Poderoso. Aleluia. Deus deixou que a situação fosse para que ele mostrasse no fim que ele era o verdadeiro e não havia outro. Que o resto era a criação da mente humana, o resto era a criação da mão humana, pois Baal era representado como um pedaço de pau, né? Um gato, eu sei lá como é que era Baal. Eu sei que era uma estátua, um pedaço de pau, de ferro, de não sei o que, mas que nada tinha de poder contra Deus. Aleluia. E nós vemos muito bem isso no desfecho, que quando Elias toma a palavra e a oportunidade lhe é dada, para que ele dá a oportunidade na mão de um flecheiro e dá justamente a flecha e o arco? Não é verdade? Para que passasse vergonha realmente, porque quando ele toma a palavra e ele fala: se tu és verdadeiramente o Deus de Israel, então mostra que o Senhor é o meu Deus e o Senhor é o Deus de todo esse povo. Aleluia. Deus mais que depressa enviou fogo do céu para mostrar que ele era o Deus de Israel. Glória a Deus. E ele mostrou um grande fulgor, grande poder. Aleluia. E queimou o holocausto e lambeu a água, e eles estavam num período de seca, e ali foi mais um insulto. Mais um insulto foi quando ele disse: jogue toda a água, jogue toda a água. Insultaram mais ainda a Acabe e aos profetas de Baal, pois aquele período de seca quem havia dito era ele mesmo. Ele disse que aquilo aconteceria, e eles estão na escassez de água, e ele ainda usa, é claro que é Deus, o homem está sendo usado por Deus, e ele falando o que Deus está mandando, porque Deus sabia que daqui a algum pouquinho de tempo o Senhor Deus, assim que exterminasse os profetas de Baal, ele mesmo abriria a janela do céu e ia mandar água. Aleluia. Então toda aquela água que foi desperdiçada, segundo Acabe e os profetas, foi a água que Deus mandou colocar, para Deus mostrar que o Deus que mandou fogo também era o Deus que mandou a água. Pois quem havia cerrado o céu não era o homem, não foi Elias, não foi Eliseu. Quem cerrou o céu foi o próprio Deus. E nessa ocasião, o Senhor mandou o fogo, lambeu a água e o holocausto. Deus mostrou que era Deus. E todos os profetas, os 850 profetas de Baal, naquele instante foram destruídos, foram mortos. E Acabe viu tudo aquilo, e o povo viu tudo aquilo. E o povo já havia se rendido. E Acabe ficou furioso e levou até a tua esposa Jezabel, que os profetas que tanto ela gostava estavam mortos. Aleluia, Jesus. Elias era conhecido como o perturbador de Israel. Este é o perturbador de Israel.
Aleluia. E ela se levanta contra Elias e diz que tudo o que ele fez, ela faria com ele se não acontecesse, né? Onde está aqui? Jezabel mandou o mensageiro Elias dizer-lhe assim: me façam os deuses e outro tanto, se de certo amanhã a estas horas não puser a tua vida como a de um deles. Ou seja, ela estava comparando Elias neste momento, ela estava falando sobre os profetas mortos, e também ele naquele momento, ela estava prometendo para ele que se até amanhã ela não fizesse com ele o que ele fez com os profetas, Deus podia fazer do mesmo tanto, até outro tanto contra a vida dela. Mas foi prometer algo que ela não podia fazer, pois a mão de Deus era com Elias. Aleluia. A mão de Deus estava com Elias. Elias não fez aquilo porque ele era poderoso, mas porque ele era escolhido de Deus, e aquele era o plano de Deus para com aquele povo, mostrar para o povo que ele era Deus ainda, por mais que o povo estava iludido com Baal, ele ainda era Deus. Glória a Deus. Então Deus, na ocasião que iria fortalecer o nome dele, ia mostrar ao povo, ia trazer o povo de volta para casa, pois esse povo estava desviado da presença de Deus. Precisava Deus agir e usou Elias. Mas Elias foi agora ameaçado por Jezabel. Então a palavra de Deus fala que Elias se levantou para escapar, né, com vida, e foi a Bérseba. Foi até Bérseba, foi se esconder, a palavra de Deus fala. Se retirou dali da cidade e foi se esconder. A palavra de Deus fala que ele caminhou muito até chegar lá. Mas antes disso ele falou: Senhor, já chega, eu estou cansado desse negócio. Elias era o atormentador de Israel. Caminhou um dia inteiro para se esconder embaixo do pezinho, e lá foi refletir, e lá clamar a Deus, dizer: Senhor, para mim já deu, toma a minha vida, né? Toma a minha vida, Senhor. Eu não sou melhor e nem maior que os meus pais. Ou seja, era um homem de carne e osso. Era um homem que agora ele estava sendo perseguido, e quando nós estamos sendo perseguidos, a coisa não é boa. A gente fica atormentado, atordoado, porque o inimigo não dá trégua. O inimigo quer nos ver derrotado, derrubado, e ele investe tudo, e Deus deixa ele investir. Deus deixa o inimigo investir na vida daquele que ele levanta. Deus deixa tudo acontecer na vida do servo, da serva, para que ele seja provado do mesmo fogo que Deus tem, né? E desce sobre os ímpios, também desce sobre os filhos de Deus. Por todos temos que ser passados no fogo, forjado no fogo. É no fogo que sai o melhor ouro, né? Se o ouro não passar pelo fogo, ele fica sujo, ele não dá aquele brilho, ele não dá acabamento, o ouro não tem forma. Então nós precisamos passar pelo fogo. Todo servo de Deus tem que passar, mas tem hora que a gente fala: Senhor, já dá. E a gente fala: Senhor, eu não quero mais estar aqui. É muito sofrimento, é muita luta, é muita prova. Não basta você passar prova financeira, prova dentro de casa, prova na igreja. Todo tipo de prova vem para nos submeter ao fogo, a ver se nós vamos fraquejar
a ver se nós vamos nos esconder, a ver se nós vamos nos levantar. A palavra de Deus diz: Elias levanta. Se você olhar bem, ele está embaixo do zimbro e ele deita. Ele se deita ali. Quem está desanimado quer deitar, quer descansar, quer comer, beber e quer folgar. Pois Elias agora ele estava sentindo encurralado, pressionado. Talvez, dizendo: Senhor, olha no que o Senhor me meteu, olha onde o Senhor foi me enfiar. Agora eu sou aqui e o Senhor está aí. Agora eles me perseguem para me matar. Agora eu tenho que me esconder, eu tenho que fugir. Nós somos humanos, nós sabemos o que suportamos e o que não. Então Elias passou por isso e às vezes nós passamos também. Quando ele se esconde, ele deitou, está escrito aqui no 5, deitou debaixo de um zimbro e eis que um anjo tocou. Aí Deus, quando vê ele deitado, manda um anjo para que o chame. O anjo apareceu diante de Elias. A palavra de Deus fala que tocou nele e falou para que ele levantasse. Levante. E como? Desanimado, deitado. É claro, a palavra de Deus diz que ele andou o dia inteiro. Estava com fome, tinha sede. Mais que isso, estava desanimado, se sentindo desamparado, tinha acabado de sair de uma guerra, que Deus estava naquela guerra. Pois nós vemos que Deus se mostra, se apresenta, mas agora na perseguição parece que Deus deixou ele. E ele está se sentindo agora desamparado. O Senhor estava comigo agora há pouco, no meio de uma guerra com 850, agora apenas uma, parece que o Senhor me deixou. Uma pessoa querendo a minha cabeça e me ameaçando, e agora parece que eu estou sozinho. É fácil de entender para quem viveu. A gente entende que tem hora que a melhor estratégia é escapar, é sair, é se esconder, para que Deus venha trazer a nós, venha arquitetar algo para que nós possamos sair ileso. Pois talvez o Senhor neste momento, coisa minha, talvez deixa ele para ver aqui qual era a reação de Elias, o que faria Elias naquele momento, ao ser ameaçado, ao se sentir, eu vou falar de mim, sem a presença que acompanhava ele até aquele momento. Pois ele viu Deus descer, o fogo descer e consumir tudo. E quem saiu de uma guerra está cansado, está exausto. Quem estava clamando e chamando a presença de Deus, a Bíblia não fala em quanto tempo, qual foi o tempo em que ele orou para que o fogo descesse. Mas ele esteve ali clamando, ele não clamava pela vida dele, mas agora ele estava clamando pelo povo. É claro que o combate era de Deus, mas o intérprete ali era Elias. Quem estava interpretando o combate, a guerra ali era Elias, o próprio Elias. E para que Deus se mostrasse, precisava daquele homem de Deus. Aleluia. Mas o nosso inimigo não entende assim. O nosso inimigo olha para nós e vê que nós somos um alvo fácil. Olha para nós e fala: é só um homem, é só uma mulher. Pois ele estava agora há pouco na guerra e Deus se mostrou com ele, mas agora ele está andando sozinho na cidade. Agora ele está fugindo, ele está sozinho. Agora ele está indo para o deserto, ele está sozinho. Engano, né? É o engano do inimigo. Deus deixa às vezes o inimigo se sobrepor e se colocar no meio do caminho por onde nós vamos passar. E quando o inimigo se arma todo dizendo: é agora que eu te pego, o Senhor fala, o Senhor aparece como apareceu
para Balaão. O Senhor aparece como apareceu para Balaão, montado na jumentinha. Aí a Balaão no princípio não viu. Balaão teve que escutar através de uma jumenta que ele, se ele passasse por onde ele forçava a jumenta para passar, morria ele a jumenta. Morremos nós dois, pois você está cego, Balaão. Às vezes nós estamos com Balaão também, irmão. Às vezes nós estamos num caminho, o Senhor está nos cercando e nós não estamos vendo nada. O Senhor está querendo um grau diferente de intimidade e muitas vezes nós vamos nos esconder ou nós vamos fugir do caminho de Deus. Mas até a gente entender isso, quanto a gente passa, quanta dificuldade, e a gente aponta a Deus, Deus é o culpado de tudo. Poderia ser um pouco mais fácil? Poderia. Mas as coisas com Deus não são fáceis. E Elias está escondido, e o Senhor manda o anjo tocar, diz Elias, levanta e come. Elias levanta, dá uma olhada de onde ele estava deitado, e ali na sua cabeceira, ele olha e vê um pão cozido, que estava ali. O anjo havia levado pão e água. E a palavra de Deus fala que Elias então come e bebe, como o anjo ordenou, como o próprio Deus mandou o anjo dizer a ele: coma e beba. Elias se levanta, come e bebe. Mas quem está desanimado e já andou o dia todo para chegar onde está, come e bebe e deita de novo. O desânimo tinha tomado ele, o medo de não conseguir vencer. É engraçado, né? Ele foi e venceu 850 sem medo nenhum. Mas agora uma estava colocando medo nele. Às vezes nós vencemos tantas guerras, e às vezes a menor delas nós vamos fazer corpo mole. Às vezes a menor batalha nós vamos fazer corpo mole. Vamos deitar, vamos querer descansar, e nós vamos falar: depois eu vou ver, depois eu vejo o que eu faço. Nós vamos deixando lá para depois, vai ficando para depois. E às vezes o Senhor está falando: levanta e vai. E nós: não, Senhor, agora não, estou cansado, estou enfermo, estou abatido, estou esperando alguma coisa e não vem. Verdade, vamos passar por isso. As nossas próprias guerras, as nossas próprias são as mais difíceis de vencer. É muito mais fácil eu orar por alguém do que eu orar por mim e Deus responder. Que o anjo falou novamente: levanta, diz. Tocou nele. O sono do homem estava pesado, o anjo precisava tocar. Levanta, não só dizer levanta, mas tocava nele para que ele levantasse. O homem estava entregue à situação. Ele não queria retornar, ele não queria enfrentar aquilo. Mas o anjo insiste: levanta, pois a sua caminhada é longa. Aleluia. Levanta e vai. Glória a Deus. Pois o teu caminho é longo. Coma, porque te será longo o teu caminho. É Deus às vezes levantando nós, Deus olhando para nós, e nós com aquela leseira, ai Senhor, eu já não quero nada. Senhor, levanta, come, anda. Aleluia. Você tem muita coisa para fazer. Glória a Deus. Você tem muita obra. Você tem muito fogo.
Senhor investiu demais em nós. Aleluia, Jesus. Quantos anos faz que Deus tem investido em nós? E nós vamos parar assim do nada e dizer: Senhor, não dá, não quero mais, não consigo mais, me tira, me leva. Se fosse tão fácil assim, né? Nós desistir, Deus fala: tá bom. Porque com Elias foi assim, né? Tá bom, Elias, vai, unge lá Eliseu, unge Jeú como rei. Parece que Deus acatou, né? Então, tá bom, Elias, eu sei quando você está sofrendo, eu sei a dificuldade que você está passando, vou pôr outra no seu lugar. Às vezes nós estamos clamando para que isso aconteça. Nós estamos pedindo misericórdia, estamos pedindo arrego, pedindo um pouco de... Não sei nem falar tudo, né? Porque quem está pedindo para Deus tirar da terra, que palavra mais que a gente pode usar? Cansado, fadigado, tanta guerra, tanta luta, tantas pessoas que não valorizam o que passamos, o tempo que passamos de jejum, o tempo que oramos, as pessoas não valorizam. Eles ligam para a gente e acham que nós temos a bênção automática, que é só a gente orar e acontece. Tudo que fazemos nós, poderei fazer vós também. Nosso Cristo disse que tudo que eu faço, podereis vós fazer também. Aleluia. Mas as pessoas tendem a colocar a carga tudo nas costas da missionária, dos pregadores, dos pastores, dos presbíteros. Eles têm um chamado, assim como todos temos. Todos que estão na presença de Deus têm um chamado. O pastor vai pastorear. As pessoas derramam tudo nas costas do pastor, a responsabilidade de orar, de jejuar, de fazer tudo. Ninguém quer fazer mais nada. As pessoas querem somente deitar, dormir, e quando a coisa apertar, liga lá para o pastor, liga para a missionária Joel, liga para a missionária Paula, liga para a missionária Juliana, liga para o pastor Márcio, aí todo mundo leva de todo mundo. Assim é muito fácil. Se Deus te chamou para orar, ore você também. Jejue pelo pastor. Aleluia. Jejue pelas missionárias. Jejue por nós, que nós sofremos muitas lutas, retaliações, e muitas vezes nós estamos igual a Elias. Estamos deitados embaixo do pé vizinho, não querendo levantar, não quer comer. Estamos passando pela guerra, passado pelo fogo. As pessoas acham que nós somos diferentes deles. Mas somos de carne e osso, como o próprio Elias disse: eu não sou diferente do meu pai, não sou diferente dos meus familiares, sou carne e osso também passo as tribulações, passo as guerras. A palavra de Deus manda nós orarmos uns pelos outros. Então, quando se colocarem de joelho, lembre do pastor Lima, Aleluia. da missionária Joel, da missionária Paula, do pastor Márcio, da missionária Juliana. Lembre de nós, nós estamos na peleja, na guerra por todos que estão e vão ouvir essa palavra. Quando nós nos colocamos de joelho, nós lembramos do povo, nós apresentamos cada um diante de Deus, e até aquele que a gente não conhece, a gente apresenta a Deus. Por isso que muitas vezes nós estamos abatidos, porque nós estamos lutando a sua guerra, nós estamos lutando a sua desestrutura. No meio da sua desestrutura, nós estamos intercedendo a Deus. E às vezes passando lutas, porque nós estamos à frente de uma obra e não podemos parar. E às vezes vamos nos sentir cansados, fatigados, sozinhos. Muitas vezes nós vamos nos sentir, parece que não tem ninguém conosco, parece que somos só nós na caminhada. Deus sempre vai estar, mas às vezes a nossa parte humana diz: puxa vida, eu carrego tudo nas costas, né? Eu faço tudo. É difícil. A prova é constante, a luta é dioturnamente. O Senhor chama nós, às vezes, para jejum, demora semanas. Nós passamos necessidade de comer 10, 15, 20 dias. E as pessoas ligam só querendo ver nós descer um monte cheio de presentes para dar.
As pessoas não querem mais orar. E se falar em jejuar, piorou. Porque para o povo, eles falam, para que passar fome? Ninguém entende por que Deus fala com a gente quando a gente está necessitado do alimento. Mas Deus fala. E é o período que a gente fica mais sensível. Se você olhar, Elias aqui está de jejum. Você percebe que a Bíblia fala que ele andou o dia todo. Até o anjo viu a necessidade dele de comer. Ele estava em jejum. O anjo, quando chama ele pela primeira vez, ele come, bebe, deita, pois está cansado, está abatido. Estava de jejum, tinha acabado de sair de uma guerra. Será que ele foi para a guerra de barriga cheia? Uma guerra espiritual? Com certeza não foi. Ali já estava de jejum há algum tempo. Deus respondeu no meio do jejum e da oração. A gente aprende sobre jejum e oração com Elias nessa passagem também. Então vamos fazer a nossa parte, vamos clamar, vamos jejuar, se assim o Senhor pedir. Está preparado. Temos que estar preparado, pois os dias estão. O relógio está chegando na meia-noite. Os dois ponteiros vão encostar. A palavra de Deus fala que os tempos estão no fim. E nós temos visto que os tempos estão acabando para a humanidade. O povo não estão notando os sinais que Deus está deixando no céu para que seja notado. Aquele que serve a Deus tem reparado, tem visto que as coisas estão mais difíceis. Deus tem mostrado o tempo do fim. Fiquemos alerta, oramos e vigiamos para que não sejamos pegos de surpresa. Aleluia. Né? Oremos e vigiemos para que não suceda sobre a nossa casa o mal, que nós não sejamos apanhados fora do tempo. Fiquemos preparados, oremos a Deus, busquemos a graça, o entendimento, a força, a sabedoria do alto, pois tudo que vem do alto de Deus é para nos fortalecer, nos ajudar. Aleluia. Peça a Deus, irmão. Peça em Deus. Se achar graça, Ele vai fazer. Como às vezes Deus não faz, que a gente ora, não é sempre que vai fazer. Quando Deus achar graça em nós, Ele faz. Glória a Deus. Glória a Deus. Irmãos, a palavra de Deus hoje é essa que Deus nos dá. Deu uma fortalecida, deu uma animada na nossa alma. Dá uma levantadinha, né, na gente. Tira a gente um pouquinho da mesmice. Aleluia. Mas Deus é assim, Deus chega na hora oportuna, nos dá um novo ânimo, nos levantando. Que essa semana vai ser uma semana de bênção para todos nós. Aleluia, Jesus. Que o Senhor venha nos conduzir e nos dar um princípio de semana abençoado para todos nós. Glória a Que o Deus. Senhor abençoe cada familiar, cada um da tua casa, da tua família, em nome de Jesus. A palavra que Deus nos dá nessa noite é essa. Que Deus seja louvado.